a opressão e depressão. Tudo isso relacionado às redes sociais. É isso que a gente vai estar pensando aqui nesta noite. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre opressão. No reino das trevas, há 3 termos que a gente precisa aprender a distinguir: tentação, opressão e possessão. A tentação é diferente de opressão e de possessão, né? A tentação é a ação diabólica e seus demônios sugerindo coisas para a gente fazer. Você já deve ter ouvido falar numa frase do Martinho Lutero. Ele falava assim, que eu não posso impedir que os pássaros voem por sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então, a tentação está relacionada às sugestões que o diabo coloca para nós, dá ideias para a gente. O Espírito Santo também faz isso no cristão. O Espírito Santo também coloca coisas boas na nossa mente, só que a gente muitas vezes não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Mas a tentação são ideias que ele vai colocando através das mais diversas maneiras, dos mais diversos instrumentos que ele usa para colocar ideias na nossa cabeça. Possessão, não é? Aí já é a pessoa sendo tomada na sua personalidade pelos espíritos malignos, e nós cristãos, de uma maneira geral, acreditamos que um cristão, um crente, não pode ser possuído pelo diabo. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. E a palavra tocar ali traz o sentido de tomar posse, de pegar. O cristão não precisa ter medo de ser possuído por um inimigo. Agora, o cristão pode ser oprimido. Nós podemos ser oprimidos pelos demônios, por Satanás, né? A diferença é que na opressão, o inimigo, o diabo, nos aflige com violência, age de fora para dentro, ele age ao nosso derredor. Como diz a palavra, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha só que figura Pedro usa aqui. O diabo é comparado a um leão. Não sei se alguém aqui já enfrentou algum leão. Eu já enfrentei cachorro, já tive que correr, subir em árvore, e já não foi fácil. Agora imagine você ser rodeado por um leão. É assim que o diabo, que a Bíblia fala que o diabo age para conosco. Ele quer nos oprimir. Os espíritos criam um ambiente ao nosso redor de sofrimento, angústia, dúvidas. Aquilo que lá fora o pessoal diz assim, o ambiente está meio carregado. Você já não sentiu assim uma coisa meio... né? Então, tem até uma igreja que criou sessão do descarrego. E olha que tem gente que até paga para isso. Porque você já não sentiu assim? Eu já. Eu me lembro uma tarde, eu estava no meu gabinete lá na igreja. Um monte de notícia ruim, eu sentia assim como se tudo ficasse negro ao meu redor. Uma vontade de não fazer nada, vontade de morrer. Que é uma pressão, um monte de notícia que foi chegando, né? É uma sensação desagradável, de falta de ar, de abatimento, você se sente abatido, né? Diminuição do seu vigor, você não tem energia, não tem vontade.
A palavra opressão do latim traz o sentido de sujeição, de violência, de força. O diabo quer nos sujeitar, né? Lá em Atos 10:38, nós lemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Um dos ministérios de Jesus era curar as pessoas da opressão. Você já deve ter passado por ambientes de discórdia nos relacionamentos. Marido e esposa. Parece que acontece igual na família, no ambiente de trabalho, na igreja. Eu já presenciei coisas na igreja, assim, num ensaio de grupo musical, saí da banda, e de repente surge uma situação desagradável. Pode ter certeza que é opressão. Este ambiente de discórdia dos relacionamentos tem uma presença que não está sendo percebida. Muitas vezes nós não percebemos que ali é o diabo agindo, são os demônios agindo, gerando conflitos no ambiente. E aí é que eu quero fazer um gancho para as mídias sociais. Porque as mídias sociais têm sido um ambiente de muito conflito. Hoje eu entrei lá no Face e um membro da minha igreja, um diácono, maravilha, ele pôs lá assim um post: comunista safado, vagabundo. Estava falando de um jornalista ateu, favorável à descriminalização da maconha, do aborto, e intolerante com a corrupção. Ele pôs intolerante, eu acho que ele quis dizer tolerante, né? Com a corrupção. E a foto do jornalista lá, que você deve conhecer, mas não vou falar o nome dele. E aí eu fiquei, o que será que esse cara fez? Eu não entendi, não sabia. Mas lá embaixo tinha alguém comentando: canalha! Eu falei, mas nem sabe por quê? Nem sabe o que aconteceu, mas já está xingando. E vagabundo, e isso e aquilo. Então, note como as mídias sociais são ambientes de muita discórdia. Nas últimas eleições, a minha irmã xingou minha tiazinha lá no interior de Minas, velhinha com 80 anos, e xingou minha tia por questões políticas. Até hoje a velhinha não está entendendo nada. Eu não estou querendo aqui, evidentemente, ser contra as redes sociais. Há muitas vantagens nas redes sociais, né? Comunicação instantânea. Na igreja nós temos um grupo em toda a igreja. Então, qualquer notícia na hora, você já tem o retorno. As coisas são resolvidas com uma facilidade muito grande. Possibilidade de conversar com pessoas distantes. Compartilhar bons momentos da sua vida. Saber dos bons momentos na vida de pessoas que você conhece. Informações sempre à mão. Hoje o sujeito sabido não tem muita vantagem, porque você vai lá no santo Google e resolve. Quando começou a internet, tinha uma irmã da igreja que ela ouvia um programa de rádio que eles faziam perguntas bíblicas e ganhava prêmio. Então ela sempre me ligava. E eu, sabendo aquilo,
olhava na internet, colocava a palavra, vinha a resposta. Pastor, como o pastor conhece a Bíblia? É uma maravilha. Eu quero. Sou sabido mesmo. Então, as mídias sociais nos ajudam a encontrar pessoas que gente que estudou com você. Às vezes eu vou lá procurando onde está o fulano e vejo lá os seus filhos, a sua família. Então há muitas vantagens na vida, na mídia social. É uma bênção as mídias sociais, mas há muitas desvantagens também, meus irmãos, né? Uma delas é a falta de privacidade, né? Muitas vezes nós nos iludimos achando que estamos ali sozinhos, aquela sensação de privacidade, e nos expomos a toda espécie de constrangimento. Essa semana eu vi lá uma foto de uma jovem da minha igreja, estava com um namorado, lá na praia, e postando ali aquele maior love, né? Eu espero que ela se case com aquele rapaz, porque todo mundo já sabe, né? Ela teve um caso com aquele rapaz. Não dá nada também tão extraordinário, mas é algo privado, né? Muitas vezes nós colocamos comentários pessoais, sentimentos de foro íntimo, nossas opiniões, que muitas vezes vão trazer transtornos. Nos esquecemos que o seu chefe pode estar vendo aquilo. Você gostaria que a sua santa vozinha visse aquela foto, aquela piada, aquele comentário chulo. Então, há uma falsa sensação de privacidade, e essa sensação de privacidade também favorece a prática daquilo que a gente chama de pecado viral, algo que se espalha rápido como um vírus, né? Pode ser a produção, reprodução ou retransmissão de pornografia e até a divulgação de falsas notícias difamatórias. As mídias sociais também nos levam à perda de tempo, a um excesso de uso. Algumas pessoas não conseguem mais ficar sem o seu celular. Eu estava lendo hoje sobre uma moça, ela publicou que ela tem uma fobia, um medo do celular dela descarregar, de perder a bateria. Ela entra em pânico. O pastor John Piper, um escritor admirado por muitas pessoas, ele diz algo que é muito interessante sobre isso. Ele fala que uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no dia do juízo que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque a gente gasta muito tempo nas mídias sociais. Elas são atraentes, elas são interessantes. Quando você se dá por conta, você está ali 1 hora, 1h30, 2 horas. E tem gente que não ora 5 minutos durante um dia, né? Outro problema das mídias sociais, a disseminação de falsas notícias, as fake news. Nós vivemos na geração da pós-verdade. Olha só que termo, pós-verdade. Ou seja, não importa se aquilo é certo ou não, mas como eu me sinto em relação àquilo. Na semana passada, eu faço parte de um grupo de colegas do seminário, numa época jurássica. A mãe sempre dizia assim: cuidado, vai ser atropelada por um dinossauro aí, cuidado, meu filho. Era aquele tempo. Nós temos um grupo. E alguém fez um comentário sobre a indicação
do atual presidente, do filho, para ser embaixador lá nos Estados Unidos. E eu tinha lido no Globo um artigo da Miriam Leitão sobre várias razões pelas quais ela achava que aquilo era errado. E eu postei aquilo no grupo. Mas imediatamente foi uma avalanche. Olha só quem escreveu. Essa Miriam não sei das quantas. Ela é isso, ela é aquilo. Ninguém entrou no mérito da questão. Ninguém disse, não, esse argumento é fraco. Ninguém. Ou seja, eu não gosto dela, então tudo que ela falar não presta. É assim que a gente age. A gente posta as coisas, a gente ou elogia demais ou critica demais, mas muitas vezes não estamos interessados em saber se aquilo é certo. Meus irmãos, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Não existe a verdade de Cristo, a verdade do budismo, a verdade da política, a verdade do rico. A verdade é uma só. E nós temos que buscar a verdade. Mas hoje, a verdade está condicionada às minhas simpatias. Se eu gosto, então eu acredito. Se eu não gosto, é mentira. E a gente vai publicando aquilo. Nós temos ouvido isso. Pessoas que têm sido eleitas à base de mentiras. Isso, o Brexit lá na Inglaterra, aquela decisão de uma nação tão evoluída, foi com base em falsas notícias. E hoje o pessoal está arrependido de ter decidido sair da comunidade, querer sair da comunidade europeia. Então, tem muita mentira, tem muito erro, muito artigo ruim, porque se coloca qualquer coisa lá. O Humberto Eco, já falecido, mas ele dizia assim, que aquilo que antigamente era conversa de botequim, todo mundo meio bêbado de comentar, falar aquela besteirada, hoje o pessoal está colocando isso na internet, já vai para o mundo todo. Vai para o mundo todo. Tem muita coisa errada. A distorção da felicidade é outro problema. Tinha um casal conhecido meu, estavam noivos. Então estavam preparando o apartamento e postavam, e ele escrevia lá, eu te amo, na parede a com tinta que eles estavam pintando o apartamento, e elogios, etc. Aí eu cheguei com um pastor conhecido, que também nós nos conhecíamos ali, conhecíamos aquele casal, e falei, puxa, eu tenho até inveja. Mas que paixão, que paixão. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não sabe de nada. Você não sabe de tantos problemas daquele casal. E na realidade, uma semana antes do casamento, a moça terminou com o rapaz. E aí explode aquele monte de notícia, né? Não sei se já passou para você, está vendo o Face, as fotos, o pessoal viajando, o pessoal se beijando, a família feliz, parece a família que propaganda de margarina antigamente, né? E você fala, pô, só a minha vida que é chata, a minha vida é tão desinteressante, não acontece isso já com você? Por quê? Porque no Face, em outras mídias, a gente só coloca os melhores momentos da nossa vida. É igual o jogo de futebol, no intervalo fala melhores momentos. Aí passa um gol, o jogo foi horrível, mas eles selecionam ali. E as pessoas hoje fazem questão de divulgar. Você vai à praia, só vê selfie. E vou mostrar, as pessoas não estão nem preocupadas em curtir. Elas querem tirar uma foto para mandar para alguém sentir inveja delas, para que alguém saiba o quão felizes elas são. Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidades. As redes estimulam
Lembra do mito do Narciso? Ele se olhando assim, se enxergou, ele se apaixonou por ele mesmo. Assim, as redes sociais, nós somos apaixonados pela nossa vida, né? Pela nossa imagem. Nós tendemos a buscar uma felicidade fútil, em meio a fotos que são montadas, sorrisos falsos. Então vai tirar o selfie e dá aquele sorriso. Acabou o selfie. Muitas vezes revela uma vida de faz de conta, apresentando aquilo que não é verdadeiro na nossa vida. Para contar seus problemas na internet, suas angústias, seus medos, suas frustrações. Você não vê. Há um isolamento, uma solidão. Na década de 90, os pesquisadores chamaram a atenção para um mal social denominado paradoxo da internet. Trata-se de uma contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, ausência de contato humano. Estudos recentes demonstram que quanto maior a frequência do uso da internet, aumenta o sentimento de solidão e um problema que é muito acentuado nas redes sociais. Quando a Bíblia mostra exatamente o contrário, a importância do companheirismo. Meus irmãos, eu acredito que a área em que o diabo mais tem atuado na nossa sociedade está nos relacionamentos. Ele quer isolar as pessoas. Ele quer que as pessoas, cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua própria vida. E hoje até as igrejas, muitas vezes, estão entrando nesse problema. As pessoas não se conhecem nas igrejas. Não se conversam mais, não se reúnem mais. O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas o ser humano integrado à tecnologia está sendo tratado como se fosse uma máquina, e nós não somos máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades, isolamentos, porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém. As pessoas são desconectáveis, muitas vezes hoje em dia. Bauman, que foi Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês já falecido, ele falou sobre o caráter efêmero das plataformas sociais. E olha só o que ele escreveu. Um viciado em Facebook me confessou que se gabava de fazer 500 amigos em um dia. E eu disse para ele, naquela que eu tinha 86 anos, e nunca cheguei a ter 500 amigos. Como assim? Você acha mesmo? Todo aquele pessoal que dá um like lá na sua página, você acha mesmo que eles são seus amigos? Vivemos uma época de relações sociais efêmeras, agravadas pelas redes sociais. A sociedade vive em um momento de frouxidão das relações sociais. Esse Bauman, ele denominou esse fenômeno social de modernidade líquida. O mundo é líquido. O líquido não tem dificuldade de conseguir uma forma. O líquido escorrega pelas mãos. É isso que tem acontecido com as relações. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar. Nada é feito para ser sólido. Aquela grande amizade, aquele grande relacionamento. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir atividades de outras pessoas.
E esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que por meio das tecnologias, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida, de fato, passa a ser, como diz Eclesiastes, vaidade das vaidades. Nas redes sociais nós podemos evitar as controvérsias. As redes sociais não ensinam a gente a dialogar, porque é muito fácil evitar controvérsias, é só você deletar aquele relacionamento. É tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias nesse ambiente. Eu não preciso ter jogo de cintura, eu não preciso ouvir a outra pessoa, eu não preciso argumentar. É só excluir. Você excluiu alguém do seu grupo essa semana porque ele fez um comentário que você não gostou, não concordou? Então a gente não aprende a conversar, não aprende a dialogar, a enfrentar as controvérsias e a crescer, porque as relações só crescem em meio a essas situações. Sem se falar que as informações que nós recebemos nas mídias sociais não podem ser processadas. A velocidade e a quantidade de informação disponível hoje em dia, segundo algo que eu estava vendo, é 1000 vezes maior que o cérebro humano pode processar. Você não vai conseguir processar tanta informação. Quando eu busco algo no Google, aparecem bilhões de respostas sobre algo. E aí, isso reflete um outro aspecto da nossa sociedade, a superficialidade. Todo mundo é raso em muita coisa, inclusive na igreja. As pessoas, qual capítulo da Bíblia você conhece bem? O que você sabe bem sobre o Evangelho? Isso é fruto de tanta informação, a gente quer saber sobre tudo e acaba não sabendo de nada. E meus irmãos, isso tudo adoece as pessoas. Hoje eu fico muito preocupado, muito pressionado com o número de jovens como vocês, como eu, vocês, né? Nós os jovens. Pessoas procurando atendimento psicológico, pessoas enfrentando depressão. A minha filha, 18 anos, passou o ano todo passado com uma síndrome de ansiedade, precisando tomar medicação, precisando fazer terapia, está fazendo terapia até hoje. Uma menina, a vida tranquila. Mas será que isso não tem a ver com esse avanço das mídias sociais, com esse nosso envolvimento, esse mundo virtual em que a gente vive? Sabe, eu falei no telefone pela primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Ninguém que eu conhecia tinha telefone. Eu fui falar pela primeira vez com 10 anos numa padaria, para ligar para um parente, com medo. Mas a gente não ouvia falar muito em depressão, não. E esse mundo nosso, com tanta informação, com tanta cobrança, isso tem nos atingido, né? E são enfermidades que hoje se chama de doença psicossomática. Coisa da cabeça. Quer dizer, mas eu fiz o exame aqui e não deu nada. Aí o médico fala, está na sua cabeça. Doença da mente que atinge o nosso corpo, né? Então temos medos, ansiedades. Estava lendo hoje sobre uma mulher que ela entra em pânico se ela não estiver com o seu óculos escuro.
Óculos escuros. A síndrome do pânico, depressão, melancolia e assim por diante. E meus irmãos, algumas pseudo-enfermidades têm a ver com dimensões espirituais que nós não conseguimos discernir. Questões espirituais estão ligadas a muitas dessas pseudo-enfermidades. O campo de batalha do opressor é a nossa mente. É em seu pensamento que a batalha acontece. Porque aquilo que você decide acreditar, as escolhas que você faz, é a porta de entrada para o seu coração. Um dos textos que eu prezo muito na Bíblia, que me fala sempre de muito ao coração, está lá em Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí eu faço um outro gancho. Aí partimos para a depressão. Porque esse mundo maluco, em que você se sente frustrado, em que muitas vezes você se sente inadequado, você se sente, puxa vida, eu estou tão fora eu não posso fazer essa viagem, eu não conquistei esse título, enfim, essa inveja que você sente ali, vendo aquilo na internet, a angústia, né? Tudo isso pode gerar uma depressão. Você tem se sentido triste, cansado, desanimado, incapaz de se concentrar em alguma coisa? E aí você começa a se perguntar, mas o que está errado comigo? Afinal, eu vou à igreja, eu oro. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso estar me sentindo desse jeito? Será que eu sou convertido mesmo? Será que está faltando oração? Será que eu preciso buscar um conselheiro? Quanto tempo isso vai durar? E a gente precisa fazer uma distinção, gente. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Não confunda depressão com tristeza. A tristeza tem a sua causa relacionada a alguma coisa. Se você perdeu o emprego, sentir tristeza é normal. Não seria normal você não sentir tristeza. Aconteceu algo de ruim na sua realidade, essa tristeza é aceitável. Só que a tristeza passa. Ela tem um período. Dependendo da gravidade do problema, ela tem um período, mas passa. Já a depressão tem características neuroquímicas. Ela está ligada ao seu organismo. E ela persiste. Segundo o último estudo populacional feito pela Organização Mundial de Saúde, em 27 países, a prevalência de transtornos mentais na cidade de São Paulo é a mais alta entre os países pesquisados. São cerca de 30% da população dos pesquisados apresentaram transtornos mentais. Entenda uma coisa, nós moramos numa cidade doente. 30% da população na cidade de São Paulo sofre de algum tipo de transtorno mental. Pânico,
ansiedade, depressão. Então, como é que isso se manifesta? Perda de interesse ou de prazer, não tem mais prazer, coisa que você gostava. Gostava de futebol, humor deprimido, você ou engorda demais ou perde peso, não consegue dormir ou dorme demais, se sente cansado, perde energia, se sente inútil, sem valor, culpa, não consegue tomar decisões, não consegue se concentrar, é agitado demais ou lento demais, pensa até em morte. Se você tiver pelo menos 5 desses sintomas aqui, é bom procurar ajuda. Cerca de 20 a cada 100 mulheres e 10 a cada 100 homens experimentam depressão clínica em algum momento das suas vidas. Então, cuidado com esse pessoal que acha que depressão é frescura, que crente não passa por isso. Passa sim, passa sim. Mas lembrando, não confunda tristeza passageira com depressão clínica. Olha só algumas coisas que podem ajudá-lo se você sente este problema. Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos. Substitua. Faça um diário de gratidão. Sabe, o nosso cérebro, ele é muito plástico. O nosso cérebro, ele se adapta facilmente. Uma pessoa deprimida só enxerga coisa ruim. Ele faz um caminho, sempre aquele caminho. Tudo é ruim. Coisas que ele gostava, fica ruim. Pessoas, fica ruim. Ele sempre faz o caminho, aquele caminho. É automático. Então você precisa aprender a fazer um diário de gratidão. Quais são as coisas boas na minha vida? Eu fui visitar um senhor, pai de uma membro da igreja. Ele tinha sido operado do intestino, câncer no intestino. E quando eu cheguei no hospital, lá na porta, ele estava de pé. O senhor lá estava em pé na janela, com a esposa, toda alegre. E a esposa falou assim: olha, ele estava no banheiro agora, cantando Então Minha Alma Canta-te, Senhor. Por quê? Porque ele tinha feito operação no intestino, ele precisava ir ao banheiro para perceber que estava normal, e fazia tempo que ele não conseguia ir ao banheiro, e ele tinha conseguido. Agora, pensa numa coisa. Você já cantou Então Minha Alma Canta-te, Senhor, depois de ir ao banheiro? Não é uma coisa tão normal na nossa vida. Você já agradeceu alguma vez por poder ir ao banheiro? Há muito mais coisas para a gente agradecer na vida. Você está me ouvindo? Eu conheci uma mulher moderada, ela disse assim, com muitas posses, ela disse: eu daria tudo para poder tomar um copo de água bem cheio. E ela não podia. Você já agradeceu a Deus por poder beber água? Você já agradeceu a Deus por poder estar aqui nesse ambiente, pela igreja que você frequenta? Aprenda a agradecer. Faça uma lista. E o seu cérebro tem que aprender outros caminhos, senão ele só vai para aquele caminho do negativo, do ruim. Mantenha um diário do que você pensa, daquilo que você sente. Até para você se interpretar, entender o que está passando na sua vida. Se auto-encoraje com palavras de afirmação. Busque versos bíblicos de encorajamento. A palavra tem, na Bíblia nós encontramos muito encorajamento, muitas palavras para nos abençoar. Ouça músicas relaxantes. Mude a sua rotina, saia da rotina.
Estabeleça metas realistas para a sua vida. Às vezes a gente coloca algumas metas que estão muito acima. Eu quero ser o primeiro no vestibular para USP. E aí você chega em segundo e fica frustrado. Celebre pequenas conquistas na sua vida. Pequenas melhorias, mas celebre. Puxa, hoje eu consegui sair de casa, hoje eu consegui fazer alguma coisa diferente. Celebre. Faça caminhadas ao ar livre, faça relaxamento, aprenda a errar. Aprenda a errar, não fique se cobrando demais. Aprecie as coisas belas. Cultive uma autoestima. Você tem valor. É muito controvertida, mas eu gosto. Ela diz: você tem valor. Lembre-se que você é criado à imagem de Deus. Seja otimista. Mude o seu pensamento para ver o bem em todas as coisas. Procure amizades. Procure amizades concretas. Tive relacionamento com pessoas. Você faz parte do corpo de Cristo. Há muita gente boa para você conversar, para quem você possa abrir seu coração, para quem você não precisa fingir nada. Pessoas que sejam diferentes de você, mas que amem você. E eu quero terminar com alguns versos da palavra de Deus, lá em Provérbios 1:10. Deus falou: filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Lucas 22:46. Jesus falando aos discípulos: por que estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Eu fiz um curso recente, e uma das matérias foi pessoas viciadas em pornografia. Pessoas que passam uma noite toda ou um dia trancado num quarto vendo pornografia. Quando eu era jovem, um pouco menos jovem, mais jovem, né? A gente, para achar uma revista pornográfica, era na banca de jornal, com uma capinha preta. Eu tinha uma curiosidade para... Hoje, no seu celular, você... Cuidado com a tentação. Efésios 6 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, esse assunto que vocês colocaram aqui não é à toa. E o diabo sabe há muito tempo do valor das mídias sociais. E ele tem conquistado muito campo nessa área. E pode ter certeza, muita da pressão que você sente está sendo orquestrado pelo diabo e seus anjos. E para terminar, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe e guarde. E ajude a usar as mídias sociais como instrumento de bênção na sua vida e na vida dos outros. Que aquilo que você postar, aquilo que você lê, seja tão somente para a edificação sua e daqueles que você tem. Alguma ordem, né? Deus abençoe. Desculpa.